O segundo turno da eleição presidencial na França terá, mais uma vez, Emmanuel Macron, centro-direita, e Marine Le Pen, da extrema-direita, disputando o Palácio do Eliseu. A participação eleitoral de 73% é a menor registrada nos últimos 20 anos e mostra, mais uma vez, o desinteresse do eleitorado francês, mesmo diante de uma eleição cheia de questionamentos e desafios. Para repercutir o pleito presidencial na França, nós conversamos agora com o Luiz Felipe de Alencastro, que é professor da Escola de Economia de São Paulo da FGV e tem todo um histórico aí envolvendo a França. Boa noite, professor Luiz Felipe de Alencastro. Prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosme. Boa noite, Thalita. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Maravilha. Professor, vamos falar um pouco desse segundo turno aí que se aproxima da eleição na França, que mais uma vez está polarizada entre Emmanuel Macron, da centro-direita, e Marine Le Pen, de extrema-direita. O senhor trouxe para a gente uma análise geral da eleição francesa e o que esperar desse segundo turno, professor? Bom, a primeira coisa é que houve deu uma afinada aí nas estatísticas nos últimos dias e finalmente a abstenção não é tão grave. Eu vou de 25%. É bom lembrar que o voto não é obrigatório na França. Então, é uma abstenção, como você disse, bastante forte, mas não é tão catastrófica como se pensava. A outra coisa que aconteceu depois da eleição, nesses últimos dias, foi uma série de sondagens em que a vantagem do Macron sobre a Marine Le Pen se acentuou um pouco. Há uma diferença de 10 pontos, de 55 para 45 agora, nas sondagens mais importantes, mas na média um pouco abaixo disso, mas enfim, já é um pouco maior do que nas sondagens de domingo à noite. Vai haver, eu devo dizer também, que vai haver dia 20 um debate importante entre os dois vão debater, porque na campanha do primeiro turno os dois não debateram. Aliás, ele não foi debater com ninguém. O presidente que está saindo, ele evita, em toda parte, debater no primeiro turno, porque ele é alvo do ataque de todos os outros e ele não consegue tempo para falar, enfim. Então, ele se reservou para o segundo turno, o que foi mal visto, aliás, por uma parte do eleitorado, achando que tinha que haver debate, sim. Mas, enfim, em 2017, o Macron, quando enfrentou no debate do segundo turno a Marine Le Pen, ele deu de 7-1. E foi realmente uma lavada. Ela ficou claro que ela não estava preparada para esse debate. Em última instância, não estava preparada para o cargo a qual ela estava concorrendo. E ele teve 65% dos votos no segundo turno. Agora ela está mais bem preparada e ele não é mais a novidade. Em 2017 ele era a novidade, agora ele não é mais. Sim. Professor, Marine Le Pen também moderou bastante o discurso dela em relação às últimas eleições, né? Que era muito mais ali de extrema-direita, muito inclusive nesse campo dos direitos humanos, e parece que ela deu uma moderada. Como que você vê esse segundo turno? Eu tenho ouvido muitos analistas dizendo que é preciso barrar Marine Le Pen para, com isso, barrar a ascensão do neofascismo mundial, inclusive, esse movimento que tem tomado outros países. Como você enxerga esse segundo turno? Na realidade, a Marine Le Pen, durante esses últimos meses e no primeiro turno, foi protegida pelo aparecimento, pela emergência de um candidato mais extremista ainda do que ela, o Zemmour, e aí ela comparativamente pareceu moderada, mas foi só ela ganhar a eleição do segundo turno e ela voltou a um discurso muito mais agressivo de novo
inclusive do ponto de vista constitucional, ela disse que se não tiver maioria no parlamento para fazer as reformas que ela quer, as reformas ultraconservadoras, acabar com o direito de solo, que dá direito a quem nasceu na França de ter a nacionalidade francesa, não imediatamente, mas uns anos depois, uma política muito mais anti-europeia. Ela disse que se não tiver maioria, ela vai fazer referendo. O referendo é um instrumento autoritário, então ela radicalizou um pouco mais, né? O que eu queria também chamar a atenção para os nossos telespectadores é que então, não nesse domingo, no outro vai haver a eleição, e 2 meses depois tem as eleições legislativas. Então, o parlamento vai ser renovado. Esse, aliás, é um elemento que está na cabeça tanto do Mélenchon, como do Macron e da Marine Le Pen e do Zemmour. O que é que eles estão pensando? Eles estão pensando em negociar apoios, no caso do Mélenchon, ao Macron, que Mélenchon, para lembrar, é o candidato mais à esquerda, não é? Que ficou em terceiro lugar. Ele apoiaria eventualmente mais o Macron, se o Macron facilitar eleições de deputado de esquerda nos distritos eleitorais daqui 2 meses e meio. E o Zemmour também negociaria nesses termos, aí favorecendo o candidato de extrema-direita com a Marine Le Pen. Então, na realidade, é uma eleição de 4 turnos, porque tem 2 turnos na presidencial e 2 meses depois tem mais 2 turnos na legislativa. Aliás, nós podemos já combinar, se vocês quiserem, eu voltarei aqui para debater em junho, ou maio e junho, o resultado das legislativas. Com certeza, E professor. aí é que se define o quadro dessas eleições todas. É verdade. Professor, o senhor tocou no Jean-Luc Mélenchon, que foi o terceiro na eleição, que é o candidato mais à esquerda, e teve essa ascensão nessa eleição agora do Jean-Luc Mélenchon. Ele já vinha disputando os outros pleitos anteriores e agora ficou lá muito próximo da Marine Le Pen, que ficou em segundo. A minha pergunta é como que o senhor já trouxe essa discussão aí, já estão prevendo nas eleições legislativas, mas até agora o Jean-Luc Mélenchon não declarou apoio efetivamente, ele só pediu para os eleitores dele não votarem na Marine Le Pen. E outro fator que chama muita atenção é que os partidos que tinham François Hollande lá atrás, Sarkozy, ficaram muito abaixo do desejado, né, professor? Tá havendo um rearranjo aí no cenário político francês? Totalmente. Foi bom você lembrar isso, Corme, porque o que acontece é o seguinte: esse sistema de eleições legislativas logo após a eleição presidencial, que começou em 2002, antes não era assim. O mandato presidencial do Mitterrand, do De Gaulle, do Giscard d'Estaing, todos os outros, era de 7 anos. E no meio do mandato, mais ou menos no meio, 2/3 do mandato, 5 anos depois, tinha uma eleição legislativa. Então, podia acontecer, e aconteceu, que o eleitorado estava irritado com esse presidente, com aquela maioria, elegia uma maioria de direita, se o presidente fosse de esquerda, e vice-versa. As 2 coisas aconteceram. O Mitterrand teve que encarar uma maioria de direita que nomeia o primeiro-ministro, nomeia o governo, e que depende da maioria que os eleitores escolheram para ir para o parlamento. E o Chirac, eleito presidente, teve que lidar com a maioria de esquerda no parlamento, que teve um primeiro-ministro socialista, o Jospin. Isso acabou. Então, quando o presidente ganha a eleição, ele, no embalo da vitória dele, a maioria dele, os que o apoiam ele, ganham também as legislativas. Aí deu uma travada no sistema.
o sistema trava, porque o eleitor que está irritado, o caso mais típico é esse primeiro mandato do Macron, né? Os coletes amarelos manifestaram em Paris todo fim de semana, durante mais de um ano, quebrando tudo. Ele não tem eleição no horizonte que sirva como desaguadouro dessa insatisfação. A outra coisa é que há um movimento conflitivo entre a expansão da União Europeia, eu digo expansão institucional, expansão do direito europeu, e os interesses nacionais que uma parte do eleitorado acha que está sendo atropelado pela essa expansão das instituições europeias. Isso levou no Reino Unido ao Brexit. Na França, levou a uma desagregação dos partidos tradicionais. E não só o Partido Socialista, como você disse, que desagregou, está no fundo do poço. A candidata do Partido Socialista teve menos de 2% de voto, né? É o principal partido da França, junto com os gaullistas. Os gaullistas tiveram 7%. Quer dizer, isso, então, é um pouco consequência dessa coisa mal resolvida das relações do país com a União Europeia. A outra coisa, lembrando sempre que, ao contrário do Reino Unido, a França está na União Europeia e no euro. É muito mais complicado. Há 5 anos atrás, a Marine Le Pen disse que ia sair do euro, se atrapalhou toda, porque quando se está no euro, não se sai assim de uma hora para outra, é o fim do mundo, dá uma confusão muito grande. A outra coisa que desorganizou a vida política é a questão da imigração. Há um sentimento anti-imigrante que foi acentuado por atos de terrorismo na França. Estou falando terrorismo mesmo, não é metáfora. São 135 mortos no atentado do Bataclan em 2015, uma série de outros atentados, gente que estava na terraça do café, que estava num show, numa casa de espetáculo, que foi atacado por terroristas armados até os dentes. Isso tudo criou uma espécie de aversão numa parte da população à imigração, porque esses países são o destino da imigração que vem da Ásia Central, do Afeganistão, via Turquia, entra na Grécia, da Síria e da África também, que vem atravessa o Saara e vai até o Mediterrâneo. Isso, então, exacerbou esses movimentos de extrema-direita na França. Não só na França, em toda parte, em toda parte. Aliás, um parênteses, esse é um traço que se dá pouca atenção na extrema-direita brasileira, porque, para mim, o governo Bolsonaro, para mim, para o Financial Times, para o Washington Post, para o New York Times, para o Le Figaro, o governo Bolsonaro é de extrema-direita. Eu falei de propósito jornais conservadores, que intitula o governo Bolsonaro de extrema-direita. A extrema-direita brasileira não tem que lidar com o problema de imigração. O Brasil não é um problema central. Pode ser lá para Roraima, que tem um pouco de exilado da Venezuela que entra lá, mas não é um problema no Brasil. Nos Estados Unidos é também, e na Europa inteira, e na Hungria e na Polônia nem se fala, não é? Então, esse é um ponto que exacerbou muito a política nesses países. O Macron é um europeu decidido, a derrota dele também seria não só um problema mundial, como a Thalita mencionou, mas seria uma crise gravíssima no meio da União Europeia, e isso é também um dos temas que está em debate e oposição frontal entre os dois candidatos, entre Marine Le Pen e o Macron. Só
para finalizar rapidamente, professor, é possível transportar algum tipo de leitura da eleição na França aqui para o Brasil? Há quem diga que Mélenchon optou como estratégia política radicalizar em vez de buscar a formação de uma frente mais ampla, e isso o impossibilitou de chegar num segundo turno. A gente pode transportar talvez alguma leitura aqui para a eleição brasileira? Não, o Mélenchon, na realidade, houve um voto útil para ele também. Está aparecendo nas pesquisas agora. Ele apanhou o voto dos comunistas, do Partido Comunista, que tinha lá um eleitorado limitado. Ele apanhou o voto dos verdes, que tinha um candidato maior, o dobro do Partido Comunista. E nos últimos dias da eleição, a militância de esquerda que estava em outros partidos votou no Mélenchon, porque achou que ele tinha mais chance de encarar o Macron. Então, ele teve uma estratégia que sempre foi a dele, é uma estratégia. Ele é um grande tribuno, um grande orador. A base eleitoral dele é Marseille, que era uma prefeitura socialista e tem sindicatos e prefeituras em volta que eram comunistas, tem muito estivador, muito sindicato. E ele, então, fez uma bela campanha, mas ele chegou ao fim, ele disse que não será mais candidato. Ele apanhou uma parte do eleitorado mais radical que podia ter ido até para Le Pen. Sim. Na realidade, ele fixou um eleitorado. Uma parte dessa garotada que está ocupando a Sorbonne hoje, eu estava comentando com vocês, são eleitores do Le Pen, frustrados de não terem representação nesse embate do segundo turno. E aí tudo bem, mas a classe operária vota na extrema-direita. Isso é uma coisa que a esquerda do Brasil é interessante saber. A 43% dos operários e dos empregados franceses, empregados de comércio, votam na extrema-direita, as duas categorias juntas. Votam na Marine Le Pen ou no Zemmour. Não é na esquerda, não. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Vamos voltar a se falar realmente depois das eleições legislativas pelas quais a França vai passar, porque daí sim a gente tem um cenário mais completo para analisar o futuro da França. Um abraço para você e até uma próxima. Um abraço, Thalita. Obrigado, Cosme. Abraço, professor. Até.